Eu ainda não faço ideia do que falar para abrir um vídeo. De verdade. Esse é o nosso episódio número 4. Nós tivemos uma única aula. Essa aula se chama de garde-manger. O que é um garde-manger? Ele é um chefe de iniciação dentro da cozinha. Um chefe preparador. Um chefe que mexe com a despensa, comida fria, saladas, entradas, embutidos, charcutaria. Então é um chefe que faz o começo. Esse é o chefe do garde-manger. Esse tipo de trabalho, ele também é um chefe. Só que ele é dito como um chefe de estação. Estação, no caso, uma estação de trabalho, tá? Por que ele é dito como um chefe de estação? Porque geralmente esse chefe, ele vai ser o responsável pela limpeza e corte das carnes, a desossa das carnes, cuida do mise en place. O que é o mise en place? Mise en place é a preparação, a pré-preparação dos ingredientes. Então, se você vai fazer um bolo, uma receita salgada, uma receita doce, o mise en place nada mais é do que a preparação de todos os ingredientes em ordem para você começar a realizar o preparo dessa receita. Então isso faz parte das atribuições do garde-manger. A preparação das praças de trabalho dentro da cozinha para iniciar o dia de trabalho, parte do garde-manger. Ele cuida de saladas, molhos frios, molhos quentes. Ele cuida de uma coisa chamada aspix, que eu não fazia ideia do que era, e depois eu descobri que é gelatina, mas se engana que é somente gelatina doce. Também existe gelatina salgada, e aquilo me deu um negócio que foi difícil aceitar a ideia de uma gelatina salgada, mas é verdade. Esse tipo de trabalho, ele não existe em cidades menores. Aqui na minha cidade, não vou te dar amor. Não vou te dar amor. Aqui na minha cidade, por exemplo, que é Londrina, Paraná, onde tem 500, 600 mil habitantes, não existe nenhum restaurante com tamanho suficiente para exigir a necessidade de um garde-manger. Em cidades maiores, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, existe sim essa vaga, e ele é de essencial importância dentro de uma cozinha. Parte dele toda e qualquer preparação dentro da cozinha. Além disso, o garde-manger, ele é responsável pela compra de insumos e materiais dentro da cozinha. Além das atribuições como chefe, como cozinheiro, ele tem que ter as atribuições administrativas. Faz dele um chefe completo. Indo um pouco para trás, e antigamente o garde-manger, ele tinha outras atribuições que foram se perdendo ao longo do tempo. Para quem se lembra, algum tempo atrás existia uma moda de você ornamentar comida, fazer desenhos, esculturas em melancias, melões, abacaxis, desenhar em alto e baixo relevo em abacaxis, usando as cores e as nuances da casca verde, da parte interna branca, da parte interna vermelha. Isso era uma atribuição do garde-manger. A cozinha já é um tipo de arte, mas ele tinha ainda que ter habilidades manuais além, vai ali uma habilidade manual de escultor, além de, claro, a parte de cozinha. Ele também cuidava das grandes produções. Vocês estão atrapalhando meu vídeo. Ele também cuidava das partes de grandes produções em navios. Quando você vê aquelas esculturas em gelo, aquelas coisas megalomaníacas dentro de um banquete, de um buffet, de uma festa, grande parte delas, se não a totalidade, antigamente partia do garde-manger. Essa megalomania de esculturas e arte em comida, ela foi vagarosamente morrendo. Via-se que era um desperdício grande, imenso, não só de comida, como de horas trabalhadas por uma coisa que ia morrer logo na sequência. Ainda existe essa cultura dentro de navios, em cruzeiros, etc. E por que muitas vezes acontece dentro dos navios esse monte de intoxicação alimentar, esse monte de gente passando mal? Porque algumas dessas coisas, essas comidas que são usadas em esculturas, acabam virando suco, e elas já estão passadas, murchas e etc. Então, assim, deveria ser jogado fora, e não é reaproveitado quando não deveria ser. No episódio passado a gente falou sobre desperdício de comida, e nesse caso, quando deveria ser jogado fora, não é. Naquele caso onde não deveria ser jogado fora, é jogado fora. As responsabilidades maiores do chefe garde-manger, ele trabalha muito em buffets, brunches,
e banquetes. Eu descobri hoje, durante essa aula, existe uma grande diferença entre buffet e banquete. Qual que é a diferença entre buffet e banquete? O buffet, ele é servido parcialmente para as mesas, ou existe a mesa de buffet. Então exige-se uma cozinha menor. O passo de servir os clientes, as pessoas, é menor. Então, serve-se a mesa em linha, então são 10 mesas, 10 por 5 serve-se 10, 10, 10, 10, 10. E assim funciona a área de serviço dentro de um buffet. O banquete, como os banquetes da rainha, etc., da realeza, todas as pessoas presentes no banquete são servidas ao mesmo tempo. Então exige-se, nesse caso, uma cozinha imensa, uma estrutura imensa, garçons, cozinheiros, chefes, sous-chefes, auxiliares, limpeza. Exige-se uma estrutura gigantesca, porque todas as refeições todas as refeições são servidas ao mesmo tempo. Então essa é a grande diferença entre buffet e banquete. Achei muito interessante. Falando sobre também nessa parte de refeições, entramos também na parte do o que define café da manhã, brunch, almoço, café colonial e jantar. O relógio define isso. Café da manhã, das 6 da manhã às 10 da manhã. Claro, existem exceções para antes ou para depois, mas via de regra, o brunch. O que é o brunch? É um café da manhã mais tardio, com elementos também do almoço. Então você une as duas partes. Existem dentro do brunch elementos de café da manhã, como iogurtes, ovos mexidos, sucos, panquecas, etc. E partes do almoço, como carnes, guarnições, cozidos, refogados. Então você une essas duas partes no brunch. E o que define o café colonial? Ele é o café da tarde, entre aspas, que vai até antes do jantar. Então ele começa ali por volta das 16 horas e termina às 19 horas. Como existem no café colonial, existe a cultura de ter café, bebidas quentes, caldos quentes. Ele é um costume maior no sul do Brasil. Só que ele vagarosamente está chegando ao norte, em lugares mais quentes. Por quê? Porque geralmente o café colonial ele é uma comida mais gostosa, mais aproveitosa de se saborear. Está chegando esse costume em lugares mais quentes. Voltando um pouco também nas responsabilidades do Garde Manger, quando você chega num restaurante que existe tudo à la carte, a entrada, prato principal, a sobremesa, etc., você entra na ideia de que quase sempre as entradas à la carte elas são preparadas pelo Garde Manger. Se você vai num restaurante desses mais requintados e tal, se você pede uma entrada, geralmente quem faz essa entrada é o Garde Manger. As peças decorativas dos pratos, os cortes decorativos, também é uma responsabilidade dele. Sanduíches, não o sanduíche prensado ou fast food, mas os sanduíches montados, bonitos, coloridos, também é uma responsabilidade do Garde Manger. Outra coisa também que acontece com o Garde Manger, ele é o responsável pela fiscalização da saída dos pratos, que a apresentação ela seja no mesmo nível do sabor da comida. Então, aquele prato bonito, montado, ele é mais uma responsabilidade do Garde Manger. Uma coisa que eu sempre tive um certo preconceito, dentro dessa aula me foi explicado e esse preconceito sumiu, é a ideia da alta gastronomia de porções muito pequenas no prato. Eu olhava aquilo e pensava, mas isso aí eu como em uma bocada. Como assim, né? Isso aí pra mim não é nada. Foi me explicado por que é assim. E eu achei assim, uma informação que eu não tinha, era algo que eu nunca havia pensado, é que assim, o brasileiro, ele não tem o costume de passear por todo o cardápio. Cardápios de restaurantes de alta gastronomia, mais sofisticados, ele tem entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa. Então, se você for pensar em gramagem desses pratos, se você colocar 150 gramas em um prato de entrada, 150 gramas de um primeiro prato, 250 gramas de um segundo prato e 150 gramas de uma sobremesa, você tem aí 700 gramas de uma refeição. Então, aquele pratinho, aquela michuruca mesmo que nós vemos em pratos de alta gastronomia, aquilo é uma parte, toda uma experiência que o restaurante te fornece. Da entrada, primeiro prato, segundo prato
sobremesa. Além disso, também um bom vinho, 700 gramas de comida, é muita coisa. E é uma ótima refeição. É o brasileiro que não tem o costume de passear por todo o cardápio. Entrando mais um pouco na parte técnica do Gardé Manger, foi nos passado tipos de corte de legumes, verduras e frutas. Então nós temos o que? O corte julienne são as tirinhas. Tá? Ela tem uma medida pré-estabelecida. Ele é 3 milímetros por 3 milímetros por 5 centímetros. Esse é o corte tradicional. Existe o julienne fino, que é 1,5 por 1,5 por 3. Agora você imagina você cortar uma cenoura em 1,5 milímetro de espessura, 1,5 milímetro de largura. Exige muita experiência, sem precisar medir, claro, e muita prática. Eu achei isso muito legal e espero que eu consiga chegar nesse nível. Também nós aprendemos o corte brunoise, é o julienne, só que a hora que você tem a tirinha, você em cubos. O brunoise, ele é uma segunda parte do julienne. Para se fazer um brunoise, exige-se um julienne. O julienne é a tirinha, o brunoise são os cubinhos. E quanto menor o corte, menor o tempo que esse alimento demora para se liberar o gosto com ele preparado. Se você vai fazer uma cenoura e precisa que o cozimento dela seja rápido, quanto menor você pica, mais rápido esse alimento vai soltar o seu sabor. Então isso é muito legal. Depois nós entramos no corte torneado, que é o corte, se vocês lembrarem bem, foram numa churrascaria, aquele corte da palmeira real em escadinha, esse é o corte torneado. No corte sifflé ou oblique é o corte reto com a curvinha. Isso aqui é o corte oblíquo. Depois nós temos o corte cilíndrico ou a rodela. Pode se chamar de rodela. Que nada mais é o nosso picar uma cenoura, um pepino no nosso dia a dia. E aí a gente entra na ideia de cortes decorativos. O que são os cortes decorativos? O corte prussiana, que é aquela redinha, que ele é feito num utensílio chamado mandolim. Esse corte prussiano é o que eles fazem, aquelas cestinhas de pepino, de batata, aquela cestinha de batata frita, é feita com esse corte prussiano. Depois nós temos o corte de batatas champignon. Você corta ele em arredondado, em oval, refaz um recorte e cria um champignon com uma batata. Isso é muito legal para quem faz comida infantil. Muito legal. Depois também tem o champignon torneado, que é como se você pega um champignon e torneia ele para ele ficar parecendo uma coifa. É uma coifa daquelas de indústria que fica girando em cima da indústria, fica igualzinho aquilo. Depois tem o corte leque, que é aquele corte que você pica uma fruta de forma bem suave, depois você só espalha ela e ela se abre como um leque. E depois tem o corte de decoração mais famoso de todos, que é o corte em cisne, que você faz aqueles cortes em V, puxa todos eles para trás e ele forma um cisne. Para finalizar, a gente entra quais são as regras de apresentação da parte do Gardé Manger. Tudo tem que ser dentro de uma unidade, tem que ter harmonia, apresentação. Essa é a maior realidade dentro do trabalho do chefe Gardé Manger. Dentro dessa unidade, ela tem que existir um foco. Aquele pirê de batata verde que fica no meio, que ele é colorido com clorofila, aquele medalhão no meio do prato, aquele para chamar a atenção, esse é o ponto focal. Então essa unidade tem que ter esse ponto focal, onde você olha e é a primeira coisa que você vai prestar atenção. Esse ponto focal, geralmente ele tem que ser muito bem acordado com o garçom, com o pessoal que cuida do serviço. Por quê? Como esse prato tem uma ordem, ele tem que ser servido na direção do olhar da pessoa que irá consumi-lo. Então, se o medalhão, se você pega, por exemplo, um camarão pistola, que é um camarão gigantesco, aquele camarão grande, alongado, ele custa 160, 170 reais o quilo, você não vai querer que esse camarão ele fique de costas para quem vai consumi-lo, ou escondido, ou embaixo de alguma coisa. Ele tem que ficar em cima, chamando atenção. A hora que o garçom for servir esse prato, ele tem que servir da forma correta, onde esse ponto focal vai entrar direto com o olhar de quem irá consumi-lo. Dentro de um buffet, quem organiza o fluxo de serviço dentro do buffet é o Gardé Manger. Quem decide o que vai aonde, onde vai o que dentro da mesa do buffet é ele. E quem decide, caso o buffet seja um buffet de serviço, que não existe a mesa de buffet, quem decide a ordem de serviço das mesas também é o Gardé Manger. É também uma atividade deles cuidados com a temperatura. Então, por exemplo, uma mesa de buffet, saladas, elas não necessitam de um balcão refrigerado. Simplesmente uma bancada, uma divisão de mármore consegue manter a temperatura ideal daquela salada, longe das comidas quentes.
Já se você faz uma batatonese, um carpaccio, um sushi, um sashimi que necessita de uma temperatura mais baixa, aí faz-se a necessidade de um balcão refrigerado. Tudo que o garde-manger faz exige equilíbrio. Equilíbrio de cores, de seleção, de ponto focal, de forma, de textura, de sabores, temperos. Então ele é o responsável, não somente ele, mas ele é o mais artístico dos chefs. E eu achei isso sensacional. Eu mesmo não sou uma pessoa muito artística, eu sou uma pessoa que vai trabalhar a parte bruta, com certeza, da cozinha. Se é uma habilidade que eu tenho que desenvolver, que melhorar, atenção, o dobro, tenho certeza. Então é isso, esse foi o 4º episódio, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ajude eu a crescer, no caso, né? Espero que dê tudo certo, e é isso. Eu ainda vou pensar alguma forma de fechar os vídeos, porque abrir também já não sei, e fechar também não sei. Mas a vinheta é nova. Tchau, tchau.